Bom, pessoal, já aguardei aqui alguns minutinhos, então a gente vai começar com a nossa apresentação, com o nosso webinar de hoje, né? O nosso último webinar da nossa série de 4 webinars, que a gente começou em abril, a resposta do Covid, para a gente dar um suporte para todo mundo nesse momento. Foi uma medida que a gente achou importante realizar. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todo mundo que está presente aqui hoje. Muito obrigada por terem se inscritos no webinar. E aí, quem chegar depois pode participar na medida que eles vão ingressando. Já vi que todo mundo colocou mute e desligou o vídeo, então tá tudo certo. É importante que vocês mantenham dessa maneira até a parte de perguntas e respostas, que aí todo mundo vai ter uma oportunidade de perguntar e a gente vai poder conversar nesse momento. O webinar de hoje é sobre Common App e documentos escolares, e eu sou Luciana Fortes, eu sou a diretora executiva do Aplica. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Aplica e o que a gente faz. Eu vou contar para vocês sobre a nossa organização na introdução. E aí a gente vai direto falar sobre o Common App, sobre uma visão geral e como funciona. E a gente vai entrar mais em detalhe depois dos documentos escolares, quais são eles e a importância de cada um. E a gestão de tempo de como organizar e coletar esses documentos que não dependem só de vocês. E depois a gente vai fechar com Q&A, que é o nosso Questions and Answers, que são perguntas e respostas. Bom, o Aplica foi fundado por mim e pela Vanessa Milost, que alguns de vocês já devem conhecer de outros webinars. Ele foi fundado em 2016 e atualmente a nossa sede é em Vancouver, no Canadá. A gente é líder em consultoria para admissão à graduação e mestrado nos Estados Unidos e no Canadá, com foco em universidades de liberal arts, que são para alunos multidisciplinares, interdisciplinares, né? E são instituições um pouco menores, dão um pouco mais de atenção para cada aluno. Em women's colleges também, sendo nós duas tendo se formado numa women's college, na Bryn Mawr College, que fica perto da Filadélfia. E a gente tem um viés de empoderamento feminino que é super importante na nossa organização, que também entra nesse setor. E financial aid, né, as bolsas e auxílio financeiro. Isso é uma grande parte do nosso trabalho, a gente tem bastante experiência com isso, e que tem levado aos nossos resultados bem-sucedidos. Então, a nossa taxa de admissão é de 95%, sendo que 89% dos alunos ganharam bolsas de 40% a 100%. Então, a gente se orgulha bastante desse nosso perfil, desse nossos resultados bem-sucedidos. E junto com a nossa própria experiência na universidade e orientando alunos, que a gente faz desde 2014, e se desenvolvendo nessa área, desenvolvendo materiais, a gente tem mais de 10 anos de experiência. No Aplica, a gente tem 3 programas principais. A gente tem o Aplica Júnior, que é onde a gente dá orientação personalizada para alunos que não vão aplicar naquele ano, então alunos do 9º ano até o 2º ano do ensino médio. Aí nós temos nosso Aplica Prep, que é o nosso carro-chefe, que é para alunos que estão no 3º ano ou primeiro gap year, que vão aplicar aquele ano, é um programa bem mais intenso. E o Aplica Pós, que são para alunos que vão aplicar para mestrado. Ok, então vamos começar falando sobre o Common App. A gente tem aqui o link do Common App desse ano, né? Se chama Common Application, porque é comum a muitas universidades nos Estados Unidos, né? Cerca de 500 universidades participam do Common App. É um one-stop shop para a maioria das candidaturas a universidades nos Estados Unidos. Então, isso significa que você pode ir no Common App, preencher uma aplicação que você vai poder aproveitar para várias universidades. Então, isso otimiza bastante o seu tempo
e a padronização do que você tem que desenvolver, né? Que você não vai ter que fazer 10 aplicações diferentes, é só uma. No Common App, quais são os formulários e as informações que você tem que preencher? São informações pessoais e escolares, são informações sobre as suas atividades extracurriculares, então teve um webinar que a gente já falou um pouco sobre isso, e como escrever as atividades no próprio Common App, que chega a ser uma habilidade em si, e o contexto familiar em um só lugar, né? Qual o perfil dos seus pais, os responsáveis, eles estudaram, qual foi a experiência deles. E é um local também que centraliza as redações. Então, como muitos de vocês já devem saber, o Personal Statement, que é aquela redação que é o cartão de visitas para as universidades, vocês vão escrever uma vez e vão embutir no local do Personal Statement no Common App. Então, é claro que para desenvolver as redações você faz isso fora do Common App, mas aí você só copia e cola lá, né? Então, Personal Statements é uma vez, mas os suplementares, cada universidade vai pedir, às vezes, 2 ou 3 redações suplementares. E aí, com relação às suplementares, é importante vocês saberem que vai desde uma pergunta pequena, que vai demandar uma resposta de 200 palavras, até redações de 400 a 600 palavras. Então, no Common App, você vai poder anexar, copiar e colar, na verdade. Você não faz o upload em nenhum arquivo, você copia e cola todas essas redações, assim como as recomendações de professores seus, e você consegue visualizar os prazos de cada instituição. Agora, uma nota super importante é que cada universidade pode ter suas próprias redações suplementares dentro do Common App. Isso demanda um esforço adicional para você poder encontrá-las. Por quê? Geralmente essas redações não estão especificadas dentro do mesmo nome, o mesmo termo. Então, no seu Common App, você vai ter um local onde você vai poder adicionar as universidades que você quer aplicar, e daí você clica na universidade para ver as perguntas ou redações suplementares que você quer ver. E aí lá embaixo vão ter questions, supplements, further information, additional information. E as redações suplementares podem estar em qualquer uma dessas opções. Então, em uma universidade eles podem pedir questions, em outras universidades eles podem pedir supplements. Então, é importante, assim, vasculhar bastante o sistema para você poder encontrar lá dentro onde é o espaço que você tem que anexar copiar e colar essas redações. Ok, uma coisa super importante na sua lista de universidades. Verifique quais universidades da sua lista aceitam o Common App. Existem várias exceções, inclusive de escolas que são bem famosas. Então, por exemplo, o MIT tem o próprio sistema de application, as UC Schools, que são University of Carolina, que são várias, né? UC Berkeley, UC Santa Barbara, as universidades estaduais também, e a maioria das universidades canadenses. No Canadá, às vezes, você vai achar mini Common Apps, então, em Ontário, você tem o UAC, que é o próprio sistema deles, como se fosse um mini Common App para as universidades só de Ontário. Então, como sempre, pesquisa, pesquisa, pesquisa é muito importante. Por algum motivo, meu botão não está funcionando, eu vou ter que clicar aqui no slideshow. Ok. Agora a gente vai falar sobre os documentos escolares. As cartas de recomendação, né? Quantas você precisa, como que elas têm que ser. Então, vamos lá. De praxe, vocês vão precisar de cartas de recomendação de 2 professores do ensino médio, né? E aí, os temas que vão estar inclusos nessas cartas vão ser sobre o seu desempenho acadêmico, a sua motivação, o que é importante para você, a sua curiosidade intelectual e qual o seu relacionamento com colegas e o impacto que você tem no ambiente da sala de aula. Então, nesse momento, a gente pode lembrar que a universidade ela usa muito das suas experiências prévias para fazer uma projeção de que tipo de aluno você vai ser quando você ingressar na instituição deles. Então,
Por isso que eles pedem esse tipo de coisa para ver não só quais são suas notas, né? Qual é o seu desempenho acadêmico, mas também qual é o seu perfil, será que você vai encaixar na universidade deles, quais são essas questões mais soft skills, né? E qual a sua personalidade que vai também fazer uma diferença na universidade se você vai ser aceito ou não. E daí de um counselor também. No Brasil é difícil a gente achar esse termo, então tem alguns papéis que podem escrever essa carta. Pode ser o diretor da escola, o conselheiro de turma, algum orientador, algum coordenador. E é importante que essa pessoa escreva a carta, é importante que idealmente ela não seja um professor, né? Que ela seja uma pessoa que oversees, que vê gerencia todos os alunos e a parte faz parte da administração. Se essa pessoa, por acaso, também é professor, é importante vocês pedirem que ela não escreva sobre esse ponto de vista, tá? O counselor, ele vai escrever sobre o papel do aluno na comunidade escolar, então não só na sala de aula, né, num setor um pouco mais expandido, posições de liderança que o aluno tem, talvez o background, algo sobre a família, ou história de vida do aluno, que seja, ele saiba e ele ou ela saiba, né, que seja importante mencionar. Então, às vezes, o coordenador sabe o quão difícil foi para você ingressar naquela escola, e você tinha que caminhar todo dia para ir para a escola, que você, mesmo trabalhando para ajudar a família, você conseguiu manter suas notas altas. Então, dá para dar um pouco mais de perspectiva nesse sentido. E aspectos particulares da escola em si, né? Então, por exemplo, rigor acadêmico, a escola tem foco no Enem ou vestibular, e tem poucas oportunidades para atividades extracurriculares. Então, é claro que muitos desses temas podem entrar no School Profile, mas aqui o coordenador fica na opção de mencionar de novo, até justamente para poder justificar o seu comportamento, né? Ou às vezes a falta de atividade extracurricular, algo do tipo. Isso traz de novo, noção de perspectiva para os admissions officers. Ok. Qual a importância das cartas de recomendação? Então, de novo, a questão dos soft skills, né? Então, revelam coisas sobre você que seu boletim e notas em provas padronizadas não revelam. E mostram opiniões pessoais sobre seu caráter e desempenho. Então, fica aqui uma oportunidade muito boa de justificar coisas que não ficaram claras no boletim. Então, vamos supor que você não seja um aluno de exatas e suas notas são um pouco baixas nesse setor. Às vezes, um professor de matemática, de alguma outra matéria, possa justificar e dizer, poxa, tudo bem, ou não vem com facilidade essa matéria para esse aluno, mas esse aluno melhorou absurdamente, sabe, do primeiro ano até o terceiro ano, e esse aluno sempre fazia trabalho extra, sempre ficava depois para fazer perguntas. E eu vejo que eles, apesar de ser um assunto difícil, eles tentam entender dessa maneira. Então, legal, porque todos nós temos dificuldades, mas o que é importante é como a gente consegue trabalhar essas dificuldades em si. Né? Então, isso pode vir muito a seu favor. Quem devo escolher como meu recomendador? Né? Quais são as pessoas que vocês devem escolher? Professores do segundo ou terceiro ano com quem você interagiu fora da sala de aula. Por exemplo, em conversas, trabalhos de campo, peças de teatro, clubes, etc. Mas eu não tenho muito envolvimento, assim, com muitos professores. Não tem problema, agora é a oportunidade de você tentar desenvolver mais esse relacionamento, né? Fica depois da sala de aula, fala dos seus sonhos, e os professores são pessoas muito ocupadas, então é importante você fazer isso sem também tomar muito tempo do professor, né? Respeitar o tempo dele ou dela. É legal vocês escolherem professores de diferentes disciplinas para mostrar a diversidade que você traz. E o recomendador ideal também escreve bem, é prestativo e organizado. Nem sempre isso é possível, mas é bom levar isso em consideração. Algumas universidades vão aceitar cartas de recomendação também de peers, né, de colegas, ou então de pessoas que estão fora da escola. Às vezes você teve um coach ou uma professora de teatro que foi muito importante na sua vida e que te conhece muito bem. Não é toda universidade que aceita, então é importante
pesquisar. E é importante você só incluir material adicional caso, de fato, ele vá fazer alguma diferença no seu perfil. E não é válido se repete coisas que os seus outros professores já falaram. Aí, no caso, é melhor evitar. E com questões de timeline, quando que você deve falar com seus recomendadores? Quanto antes, melhor. Né? Então, entre em contato com eles agora e peça o endereço de e-mail deles, se você não tiver. E aí você pode já convidar os seus recomendadores através do Common App. No Common App, quem vai anexar a carta de recomendação e tudo mais vão ser os seus recomendadores. Então, precisa ter um pouco de organização e management, coordenação da sua parte, para poder ajudá-los a fazerem isso, né? Então, os recomendadores, quando você convida eles no Common App, eles vão receber um e-mail para criar um login, um perfil deles no Common App, e vão ter uma série de instruções que você, claro, pode ajudar. Você nunca quer fazer o trabalho por um recomendador, às vezes isso rola no Brasil e é totalmente antiético, mas é claro que você pode ajudar ele ou ela nesse processo. E eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Agora mesmo, como posso orientar meus recomendadores? Bom, defina um prazo de 3 a 4 semanas para as cartas. Então, a questão do prazo é muito importante, porque se ficar muito solto, o professor às vezes não faz por mal, ele é muito ocupado e não vai conseguir fazer, né? As cartas podem ser escritas em português, inclusive elas devem ser escritas caso o professor ou a professora não tenha domínio da língua. E então, nesse caso, você tem que considerar o tempo para a tradução. Que o professor vai escrever a carta, vai entregar para você, você vai providenciar a tradução. Pode ser até um professor de inglês da escola, não tem problema, pode fazer. Mas fora isso, você não deve fazer a tradução, tá? Deve ser uma tradução oficial. E depois você devolve para o recomendador e aí ele anexa na plataforma do Common App. E as cartas podem ser escritas em inglês somente se o recomendador possuir excelentes habilidades no idioma, né, como eu falei. Ok. Para evitar cartas fracas, tá? Converse com seus professores e seu counselor sobre seus planos de estudar no exterior primeiro e pergunte se eles escreveriam uma carta para você. Então, aqui que entra um pouco de estratégia da sua parte, né? Às vezes você tem um professor que te conhece muito bem, mas ele está muito ocupado e não escreveria a carta bem. Então, às vezes você tem que considerar um professor que te conhece, mas um pouco menos, mas que poderia escrever a carta muito bem feita. Então, converse com ele sobre sua participação e seu papel nas aulas. Então, nessa parte é aquilo que você pode fazer para ajudar os seus recomendadores. Lembre-se de atividades ou projetos específicos dos quais você se orgulha. Então, não adianta muito falar, mas eu sempre fazia muitas perguntas e eu gostava muito dos projetos de pesquisa. Isso é totalmente vago, né? E pensa assim, quantos outros alunos podem dizer o mesmo sobre a sua participação na sala de aula? Você quer que o recomendador escreva uma carta que, se ele fosse substituir o seu nome para o nome de um outro aluno, não faria sentido a carta. É nesse nível de detalhe, especificação, que a carta precisa estar. Diga aos professores o que aprendeu em sala de aula e o que você aprecia sobre eles, né? Se precisar escrever, escreva e passe para eles. Mencione desafios que você superou. Então, não precisa ser sempre esse aluno foi excelente em tudo, mas, como eu mencionei antes, ele teve essa dificuldade e conseguiu superar. E forneça exemplos específicos de seu trabalho. Então, você pode até fazer um currículo ou resumo de atividades, interesses e realizações. Às vezes, o seu sonho, os seus objetivos, né? Isso ajuda bastante o recomendador e traz uma seriedade para a questão. Ok. Então, o que deve ser enviado pelo Common App? O histórico escolar do ensino médio que deve ser traduzido, tá? Então, em outubro, se você está no terceiro ano, você vai estar enviando o seu histórico parcial, caso você vá aplicar Early Decision em novembro, né? E se você for aplicar em janeiro, você já vai poder enviar o histórico final.
né, em dezembro, ou se possível, mais tarde, né? E daí, se você não conseguiu entregar o completo, não tem problema. Mais para frente, a universidade vai pedir que você entregue o restante das notas. O próximo é o perfil escolar, que é o School Profile, que é um relatório que oferece informações e contexto sobre o ambiente acadêmico, número de alunos na escola, sistemas de ranking, se tiver, né, como é que é o currículo, escala de notas, programas especiais e tudo mais, etc. Esse documento, o counselor não necessariamente precisa escrever. Pode ser alguém da administração ou que conheça melhor a escola. Nesse doc, você pode ter o logo da escola, né, dados, não precisa ser tudo escrito assim, pode ser bullet points de dados e, às vezes, tem um sistema de ranking do Enem, por exemplo. Aí você pode colocar, aí esse aluno tá... Não bota a sua informação, mas bota assim, os alunos são divididos mais ou menos nessa classificação do Enem e tudo mais. O relatório escolar, que é o School Report, que fala um pouco mais sobre a escola também. Isso vai estar escrito diretamente no Common App. E uma avaliação do aluno, que é o Student Evaluation, que são perguntas além da carta de recomendação, que ele vai ter que a professora vai ter que responder diretamente no Common App, que é preenchido pelos professores, né? Como eu mencionei. Ok, então um pouquinho mais sobre a gestão de tempo nesse processo, né? Estamos quase em agosto. Agosto é quando abre o Common App, quando vocês vão poder criar o Common App desse ano, né? Vocês vão poder criar um perfil. Então, a gente sugere que em agosto você preencha as seções gerais do Common App, solicite as cartas e os documentos escolares e esses recomendadores aceitando que você convide eles através do Common App. Então, se você for lá, tem o Recommenders, você pode ir lá, botar o nome e o e-mail da pessoa, clicar Send, e aí o recomendador vai receber no e-mail dele ou dela. Em setembro, né, você já deu aquele prazo para os professores e para o seu counselor. Eles entregaram para vocês, aí vocês vão providenciar as traduções certificadas. E não é necessário que seja juramentada. É só importante que seja certificada ou seja oficial. Em outubro, as cartas e os documentos vão ser enviados pelos recomendadores. Dependendo da sua escola, você vai precisar marcar... Bom, hoje em dia é tudo virtual, né? Mas você vai ter que marcar uma conversa virtual com o seu professor para ajudar ele a preencher, ainda mais se ele não sabe inglês, porque é tudo em inglês. Então, isso não tem problema. O que não dá é para você influenciar as respostas que eles vão dar, mas isso saiba que você pode fazer para ajudar o processo. E é isso. Hoje, esse webinar é um pouco mais direto, um pouco mais objetivo, né? Mas o bom é que vai dar mais tempo para a gente responder perguntas. Então, vamos abrir aqui o chão. E aí, o que vocês podem fazer? Vocês podem escrever no chat o nome de vocês. Deixa eu abrir aqui o chat para gente. Ok. Vamos fazer da seguinte maneira. Se você quiser fazer uma pergunta, só bota o seu nome no chat, ou fala eu, e eu te chamo, e assim eu vou seguindo a lista das pessoas que querem fazer pergunta. Show! Então, primeiro nós temos a Maísa. Para que eu tenha falado direito, Maísa, pode tirar seu microfone e fazer essa pergunta. Precisa ligar o vídeo também? Não, só se você quiser, fica à vontade. Tudo bem. Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, eu tenho uma professora que, quando eu estudava na escola, ela era coordenadora e professora ao mesmo tempo. Só que hoje, esse ano, ela não é mais. Eu tô em gap year, então quando eu finalizei o ensino médio, ela ainda era coordenadora. Eu posso estar chamando ela para ser minha counselor? Mesmo hoje, ela não sendo mais coordenadora, mas quando eu estudei, ela era. Ela saiu da escola.
Não, ela trabalha lá ainda. Ela trabalha em Trabalha lá. capacidade. Ela é professora de inglês e ela também agora, ela, no caso, trocou a coordenação para trabalhar na biblioteca, porque ela tava se sentindo muito pesada com o trabalho e tal, e aí ela acabou trocando, sabe? Então, ela é coordenadora da biblioteca. Não, ela era coordenadora do ensino médio. Mas hoje em dia? Ela trabalha só na biblioteca. Acho que, eu não sei se ela é coordenadora. Ela me disse que só trabalha lá. Entendi. Você acha que seria interessante? Eu poderia estar chamando ela para poder ser minha counselor? Não teria algum problema? Ah, deixa eu pensar aqui. A princípio, minha resposta é não, que não teria problema, tá? Até porque ela ainda trabalha lá. Eu pensei porque quando eu estudava lá, ela era coordenadora. Então, sim. ela tem uma visão minha pela direção também, sabe? Não, com certeza. A minha preocupação não é a visão dela de como coordenadora, é qual o título que vai poder colocar dela lá. Mas acho que faz sentido, acho que não vai ter problema, até porque não tem nenhuma sessão que ela vai ter que explicar, né? Ela pode falar na carta de coordenação, ela fala, hoje eu fui coordenadora por tantos anos, e aí ela nem precisa especificar, ela pode falar que ela foi da coordenação de tal ano a tal ano, e nesse ano ela foi sua coordenadora e ela viu você dentro dessa capacidade. Não é Entendi. problema. Então. Tudo Pode bem, muito obrigada. de nada. Show, agora a gente tem a Juliana. Pode ir. Oi, boa noite. Boa Eu noite. queria saber, que eu não entendi muito bem, a diferença entre o School Profile e o School Report, se eu não me engano. Eu não entendi muito bem a diferença. O School Profile, o School Profile é uma carta não uma carta, mas um documento que a sua escola vai ter que gerar e vai ser anexada ao Common App. Já o School Report são algumas perguntas que o coordenador vai ter que responder sobre a escola em si, né? Então, às vezes a informação vai ser até um pouco repetida, mas é uma forma deles se certificarem que eles estão tendo todas as informações sobre a escola, né? A diferença... O próprio coordenador que tem que responder, né? Não pode ser nenhum outro professor. O próprio coordenador ou alguém, assim, da secretaria, né? Mas se precisar vir uma outra pessoa, é importante que eles estejam coordenadas nisso, né? Então, assim, a diferença é que no School Profile existe oportunidade de escrever um pouco mais. Então, dá para escrever sobre o Enem, dá para escrever sobre o currículo da escola. Então, não são itens tão diretos, tão específicos. Entendi. Obrigada. Nada. Maísa, tá? E essas perguntas são dentro do Common App mesmo? Isso, exatamente. É como se fosse parte formulário, né, no Common App, então perguntas vão ter que ser preenchidas e uma outra seção vai ter espaço para anexar esses documentos. Legal. Pode ir, Maísa. Tô falando seu nome certo? Sim, tá sim, é a Maísa mesmo. Tá. Que bom. Você poderia falar mais um pouco a respeito do Student Evaluation? Eu não entendi muito bem. Ele é dentro do Common App mesmo, também, igual ao outro, o School Report? Isso, exatamente. Então, quando o counselor e o recomendador for diretamente no Common App para anexar as cartas, né, que eles escreveram, então as cartas são a parte que demora um pouco mais, porque as cartas vão ter que ser escritas, vão ter que ser traduzidas e tudo mais. Agora, no Common App, além de anexar esses documentos, o counselor e os professores
vão ter que responder perguntas a respeito do aluno. Então, é nisso que isso consiste o Student Evaluation, né? Então, qual era o desempenho desse aluno? Ele era excelente, good, average? Então, são perguntas objetivas, mas são perguntas que ele vai ter que responder. Entendi. E aí o Comunep mesmo que vai enviar o link para o professor poder fazer o login dele, criar uma conta no Comunep. Para ele depois poder colocar tudo. Isso, depois de você ter colocado no seu próprio perfil, no seu próprio Common App, a informação de cada um. Você vai lá em Recommenders, bota o nome, o e-mail e clica Invite Recommender. Aí, a partir desse momento, é o professor e o counselor que recebem no e-mail e que tem todas as instruções do Common App para criar o perfil deles. Ah, tudo bem. Tá bom, muito obrigada. Nada. Agora nós temos eu estou me sentindo num jogo na televisão. Nós temos a Cecília! Cecília, pode ir. Então, eu tenho uma dúvida. Esse ano eu mudei de colégio e como a gente está nesse processo de pandemia, de quarentena e tudo mais, é bem difícil ter contato com mais pessoas. E aí eu queria saber como que eu faria com a questão do counselor. Uhum. Você tá em qual ano? Terceiro ano. Terceiro ano. O que a gente já fez no passado com relação a isso Deixa eu pensar aqui. Como é que é? Tem algum counselor na sua escola atual que te conheça? Bem? Não, porque quando a gente começou, assim, tipo, eu não tive nenhum mês direito de aula, assim, no colégio presencial. Entendi. Então, tá interrompida as suas aulas? Não, eu tô tendo aula de forma EAD. No momento eu tô de recesso, mas eu tô tendo, sim. Tá. Você pode pegar um counselor da escola anterior, porque no próprio Common App você vai ter que falar as duas escolas que você cursou, né? E é até importante, e tem um setor ali de additional information no seu application. E aí coisas como por que você mudou de escola são importantes colocar. Além você pode colocar uma explicação por que você escolheu o coordenador da escola anterior do que na escola atual, né? E essa questão do coronavírus vai ser uma justificativa que faz bastante sentido. Ok, entendi. Obrigada. Nada. O legal talvez é você pegar um mix, se você puder, sabe? O coordenador anterior ou um professor da escola atual, uma coisa do tipo. Entendi, obrigada. Nada. Ok, nós temos a Maísa novamente. Na verdade, até agora, eu achei que a tradução, o histórico, tinha que ser juramentado. Mas você disse que não precisa ser, apenas certificado. Como que eu posso estar fazendo essa tradução? Você poderia me dar um caminho, assim? Sim, então você pode procurar um tradutor certificado, importante que ele tenha certificação, que vai poder colocar lá o selinho dele ou dela, né? Então, nome ou empresa tal de tradução e tudo mais. Se for juramentado ou não, não vai fazer muita diferença, porque não tem isso nos Estados Unidos e no Canadá, né? Então, a gente trabalha a gente tem um parceiro de tradução, que é o Ideal Traduções, Ideal Translations, eles têm um site com valores bem bacanas, e também o Education USA. Então, esses dois locais, essas duas empresas, já têm experiência fazendo esse tipo de tradução. Então, ou então você pode tentar achar um na sua cidade. Não, pode ser também, não tem nenhum problema. Ah, entendi. No caso,
tem que ser uma pessoa, tem que ser certificado por alguém que tem esse título de tradutor. Exatamente, não pode ser uma pessoa que saiba inglês. Por melhor que ela saiba inglês, e tenha até experiência, ela tem que ter a certificação. O que não é o caso para as cartas, né? As cartas podem ser traduzidas por um professor de inglês na escola, tá? Agora, o histórico precisa ser traduzido por que é um documento mais oficial, né? Assim como os documentos financeiros, né? Imposto de renda, tudo mal, precisa ter uma tradução certificada. Ah, tá, entendi. Não, agora fez muito sentido. É que até agora eu não sabia que não precisava ser juramentada. Outra coisa que você falou agora que me lembrou a respeito dos documentos financeiros. Quando eu for comprovar a renda e tal, eu vou ter que comprovar o valor, tirando o valor da bolsa. Por exemplo, se eu tiver uma bolsa, vai ter que ser o valor fora o valor da bolsa. Então, existem dois processos, né? Então, existe o processo de você aplicar para auxílio financeiro, que é o Financial Aid, que acontece em fevereiro, mais ou menos. E daí, isso é como se fosse um Common App de Financial Aid. E aí, você e sua família vão preencher esses formulários que vão fazer perguntas sobre renda, investimentos e tudo mais. E aí, depois de submeter o CSS Profile, as universidades vão pedir certos documentos financeiros. Algumas vão pedir imposto de renda, algumas vão pedir bank statements e tudo mais. E daí você não tem que se preocupar com a questão da bolsa, porque a bolsa ainda não saiu, eles não falaram ainda quanto que você recebeu. Depois, em março e abril, eles vão dar o resultado de se você foi admitido ou não e as informações da bolsa. E daí tem algumas universidades que vão dizer, olha, para você poder vir, né, para você poder tirar o I-20, que é o documento que vai te permitir entrar nos Estados Unidos, você tem que poder cobrir aquela porção que a bolsa não cobriu. Aí você vai ter que comprovar através de extrato bancário ou imposto de renda, ou então algumas universidades têm um documento chamado International Certification of Finances, que você se certifica que você tem os fundos para poder custear a sua educação. Então, assim, duas coisas separadas, né? Uma coisa é você aplicar para a bolsa e outra coisa é você poder, quais são os documentos que a universidade pede financeiros. Fez sentido? Não sei se já teve que sair. Bom, eu vou aqui para a próxima pergunta. Se você quer fazer uma pergunta e tem uma outra pessoa falando, ou eu estou falando, não tem problema. Já pode ir colocando o seu nome, porque aí eu vou mantendo uma organização de quem quer falar. Lígia, pode falar. Oi, eu queria perguntar se no School Profile eu estava lendo que agora com a pandemia os colégios teriam que explicar como estava sendo a situação em relação à aula online. Como eu estou no Gap Year, a escola precisa de alguma forma explicar isso, por mais que eu não esteja na escola nesse momento? Não precisa, porque não afetou a sua escolaridade, né, as matérias que você teve que fazer. Então, a escola só precisa explicar o contexto em que você estava na escola. Ah, tá. Entendi. Obrigada. Nada. Posso sim. Eu vou escrever aqui no chat, inclusive. A Juliana está perguntando, você poderia repetir o nome da primeira empresa de tradução que recomendou? É a Ideal Translations. E se vocês falarem que vocês vieram da recomendação do Aplica, elas já conhecem a gente, já trabalham com a gente há um tempo. E também o Education USA.
Temos mais alguma pergunta? Vou dar mais um minutinho. Não? Bom, acho que está ok, então. Obrigada pelas perguntas de vocês. É importante, assim, lembrar que nesses documentos é importante vocês usarem eles de forma estratégica para, de fato, descrever de onde você está vindo, né? Então, em que escola você estudou, quão competitiva ela era, porque é isso que vai trazer contexto para as notas de vocês. Então, por exemplo, às vezes uma nota 9 é muito boa numa escola, mas é muito baixa em outra, né? E aí, como é que os admissions officers americanos ou canadenses vão saber? Bom, sabendo qual é o sistema de ranking e de avaliação da sua escola. Então, é isso que você quer ter em mente quando você for pedir esses documentos. Bom, eu tenho mais algumas informações aqui para vocês. Peraí. De nada, Nadine. Que bom que você curtiu. Não saiam ainda, eu tenho só mais algumas informações para passar para vocês. Queria mencionar aqui as oportunidades do Aplica em 2020. Então, como eu falei, a gente está encerrando agora a nossa série de webinars gratuitos. Foi muito legal. A gente teve contato com muitos alunos que a gente não teve contato antes, assim, a gente pôde conectar com vocês e a gente sabe que é um período difícil, mas continuem se esforçando, continuem se preparando, porque com a preparação e dedicação, estratégia, vocês conseguem chegar lá. E com relação ao tipo de suporte que o próprio Aplica pode dar, deixa eu ver de novo aqui. De nada, Lígia, que bom que você curtiu. A gente tem um programa intensivo, a gente está com matrículas abertas agora, então a gente faz um trabalho personalizado com o aluno, então esses programas estão abertos para matrícula, as nossas vagas estão fechando, estão acabando rápido e a gente vai fechar daqui a pouco, então se você tiver interesse, marca uma conversa sem compromisso com a gente através do nosso site. E fora isso, fora o nosso programa intensivo, né, que são 9 meses de acompanhamento, a gente também tem pacotes avulsos de revisão. Algumas oportunidades bem bacanas que ainda estão abertas é um programa de bolsas que a gente lançou esse ano, a gente está super animada, é o Rotaract Aplica Latin American Scholars Fellowship. Esse é para alunos da América Latina que são de comunidades de baixa renda ou comunidades marginalizadas. Então, se você é mulher, membro da comunidade LGBTQ, negro, indígena, a gente especialmente encoraja você a aplicar. A gente quer expandir oportunidades para essas pessoas, esses grupos que muitas vezes não são vistos. E esse projeto está vindo junto a uma parceria que a gente está fazendo com o Rotaract Club de Georgetown University, que é bem exciting. E nesse projeto, a gente vai dar orientação de graça e um subsídio parcial dos application fees. E daí é importante comprovar necessidade de renda e tudo mais. Para aplicar, é só vocês irem no nosso Instagram, no link da bio, vai levar para vocês para o nosso Linktree, que tem vários links, e lá tem uma application do Halas. Fecha dia 31 de julho, então vocês têm uma semana, caso queiram aplicar. E importante, tem que mandar, além do application, tem que mandar um vídeo e tem que mandar o extrato bancário ou o imposto de renda.